de Deus nesse lugar muito grande. Você está sentindo? Se você está sentindo, vai ser que eu diga que você tem que dizer amém. Você está sentindo a unção de Deus neste lugar, na tua vida? Então como é que reage quem sente essa unção de Deus? Com liberdade, com o coração aberto. Isso é mais empolgante, mais transformador do que aquele momento mais irradiante que alguém pode ter, o momento mais alegre da sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54. Diz assim a palavra de Deus: então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam o fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Pai, eu peço que a tua palavra, que é viva, que vai além das gerações, chegue ao nosso coração no século 21. Ela que por si só já é renovada, ela que por si só já é além do tempo, ela fale ao coração de cada um de nós nesta noite, nos incomode, nos faça entender a dimensão do que significa essa palavra hoje, refletida e vivenciada em nossas vidas. Que o Espírito Santo opere em nossos corações, opere em nossa alma, em nossa mente, com toda a liberdade que lhe é devida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que vocês assistam nesse momento a um resumo da história de um homem, um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Preste atenção. Distribuição Comev. Bonhoeffer, agente da graça. Senhores, apresento o Sr. Dietrich Bonhoeffer. Obrigado. Obrigado. O professor Niebuhr tem uma surpresa para vocês. Recém-traduzido e publicado. Um exemplar do seu O Preço do Discipulado. Obrigado. Ora, muito obrigado. Ora, é uma surpresa para mim. É uma propina. Esperamos que fique tão feliz e ocupado que não tenha tempo nem mesmo de pensar em voltar para a Alemanha. Apoiado. Isso é ótimo, muito bom. Adorei. Adorou? Que maravilha. É lindo. Por isso trouxe até aqui.
Your feet's too big. Don't like you cause your feet's too big. I like you cause your feet's too big. I hate you cause your feet's too big. Too big. Yeah. Da da da. La da 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 da. Your girl, she likes you, says she thinks you're nice. Says you got what it takes to take a paradise. She likes your face and she loves your ring. Oh, but look at her. Your feet's too big. What do you say? My feet's too big. I don't like you because you say that my feet's too big. That's not a word. I'm mad that you got your feet too big. My feet's too big. Hate you because you say that my feet's too big. One more time, oh, your feet's too big. I don't like you because your feet's too big. Então, primeiro Boston, Washington, capital, e então Chicago. Ou quem sabe prefere ir para a ensolarada Califórnia antes? Está pensando em quê, Dietrich? Eu tenho que voltar para casa. Para os nazistas? Tem certeza? Tenho. Vão colocar você na prisão, Dietrich. Sabe disso? Pode ser. Mas se eu ficar, eu vou ser a mentira ambulante de tudo em que eu acredito. Dr. Bonhoeffer, temos uma proposta para o senhor. Nós lhe oferecemos a chance de salvar a si e a sua família. Seus contatos estrangeiros foram comunicados ao Himmler. Ele quer saber se poderá nos ajudar a negociar. Depois de ler os arquivos da BioWare, temos motivos para crer que os aliados irão ouvi-lo. Eu não entendo. Querem que eu negocie com os aliados? Sim. Por vocês? Pela Alemanha. Pela Alemanha. Se quiser salvar seus amigos e a sua família, eu aconselho que faça isso. Eu acho que quer continuar vivo. O que acontecerá com a sua linda Maria? Espero que sua primavera seja eterna. Esperança. A última tentação. A resposta é não, Dr. Reuter. Não. Prisioneiro, dispa-se! Está tremendo, pastor. Com medo? Estou com frio. Então, este é o fim. Não. Pai, dê a estes servos a paz que o mundo não lhes pode dar.
pecado aos 39 anos. Quantos aqui tem mais de 39 anos? Levanta a mão. Esse homem, por obedecer a Cristo, viveu mais do que você. Quantos que tem menos de 39 anos que sonham chegar pelo menos aos 39 anos? Levanta a mão. Talvez você viva mais do que esse pastor viveu. Mas a opção que ele fez foi obedecer a Cristo. Sabe por quê? Ele não negou a Cristo. Eu quero nessa noite desafiar você a dizer isso. Não negue a Cristo. Há muitas coisas que nos fazem levar a negar a Cristo. O texto que nós lemos fala da história de um discípulo de Jesus que negou a Cristo. Pedro foi avisado por Cristo que o negaria, e Pedro foi veemente em dizer a Cristo: Senhor, eu jamais vou te negar, jamais te negarei, não digo um negócio desse. Pedro tinha um temperamento chamado colérico sanguíneo, o tipo da pessoa que não guarda almoço para jantar. Conhece alguém assim? Pedro tinha a chamada síndrome de Marte. Sempre fazia ou sentia ou falava mais do que os outros. O que é a síndrome de Marte? Conheço alguém que é assim. Se eu disser assim, ó, eu estou com uma dor de cabeça, ela vai dizer, eu estou com 2 dores de cabeça. Ah, mas eu trabalho muito, eu trabalho o dobro de você. É a chamada síndrome de Marte. Pedro tinha isso e muito mais. Cristo disse a Pedro: você vai me negar. Mas Pedro disse: Senhor, eu jamais te negarei. Eu quero dizer para você, ter muito cuidado com os advérbios. Os advérbios são perigosos. Gente que fala assim: eu nunca atraso, eu sempre falo a verdade, eu sempre faço a minha parte. Eu tenho uma assessora, e ela, um dia desse, falando comigo por telefone, falou assim: professor, eu serei eternamente grato ao Senhor. Eu só me lembrei de um comercial da Tigre. Se alguém já assistiu, um orienta o outro para usar a Tigre. Aí a pessoa que é orientada fala assim: ó, eu serei eternamente grato a você. Aí o cara que sugeriu o Tigre começa a imaginar várias situações. Já bem velhinho, eu serei eternamente grato a você. Já quase morrendo, eu serei eternamente grato. E até depois de morto, eu serei eternamente grato. Cuidado com os advérbios. Cuidado com afirmações que poderão fazer você refém dessas afirmações. E nós somos refém das nossas palavras. Eu nunca atraso, eu sempre faço minha parte. Eu só me lembro dos advérbios que às vezes nós usamos no dia a dia em relação ao próprio Deus, das nossas orações. Quando eu penso aqui na Bíblia, fariseu dizendo: eu jamais faço isso, eu não sou como aquele, eu sou isso e aquilo, eu sou espiritual. E às vezes nós estamos agindo ou falando coisas que poderemos nos tornar reféns. Nessa noite, eu quero pensar com você sobre isso. O que nos pode fazer negar a Cristo? O texto que nós lemos mostra Pedro negando a Cristo 3 vezes. No espaço de um pouco mais de 1 hora, ele negara 3 vezes a Cristo. E aí não é negar a Jesus histórico, ele está negando a Cristo, o Filho do Deus vivo, que ele mesmo dissera em algum momento antes, em alguns momentos até, não só um: tu és o Cristo, o Filho de Deus. A esse Cristo que ele confessara, reconhecendo quem era, Pedro o nega 3 vezes, no espaço de pouco mais de 1 hora. Preste atenção nesse texto, a partir do versículo 56. Pedro está andando por ali, uma senhora olha ao Pedro e fala assim: este homem estava com ele. Pedro olha para a mulher e diz: mulher, não o conheço.
E aí Pedro tenta sair de um lado para o outro, se esconder, já começa a imaginar que já descobriram quem ele é. Meu Deus do céu, me descobriram aqui. E o Pedro tentando se esquivar, não consegue se esquivar do próximo, que olha o Pedro passando, quem sabe tentando ir para o banheiro, se esconder, e diz assim: você também é um deles. E aí o Pedro veemente responde: homem, não sou. Parece que o texto nos ajuda a entender que o Pedro teve um alívio de uma hora. Eu acho que ele deve ter saído daquele meio, imaginado que se ficasse ali, outros iriam descobrir quem era ele. Então ele sai para algum local, mas uma hora depois, uma outra pessoa insiste no assunto, olha o Pedro e diz assim: certamente este homem está com ele, pois é galileu. É como quem dissesse assim: ó, esse aí também é batista, esse aí também é metodista, presbiteriano, esse é da crença. Aí o Pedro é veemente em dizer: homem, não sei do que você está falando. Quando eu namorava, faz tempo, me apaixonei por uma morena, uma cidade próxima à minha cidade, Colinas. Se tornaram uma cidade importante. A cidade agora, Colinas é o quê? A terra do vice-governador, um negócio bem importante lá. E do secretário também. E eu fui uma cidadezinha perto de lá, que não tinha asfalto, era complicado, mas eu estava afim da morena. Fui para Buritibrava, olha o nome, Buritibrava, alguém está de Buritibrava. E aí eu tentei visitar a morena, não consegui. Me disseram que ela estava numa festa. Eu fui à festa. Entrei na festa, encontrei a morena. E ela: você aqui e tal, o que está fazendo aqui? Eu queria te ver. Aquele papo de quem está querendo conquistar alguém. E ela me chamou para dançar. Eu era ruim, continuo sendo nesse negócio de dançar. Tentei dançar, não consegui. Disse: comecei a despistar, eu não sei dançar. Aí ela perguntou assim: tu é crente por acaso? Eu disse: eu sou. E ela me deu o maior tapa na cara que alguém pode dar. E o que você está fazendo aqui? Eu estava negando a Cristo. Eu estava negando a Cristo. E ao mesmo tempo tomei o famoso chá de Simancol e caí fora. Meu Deus do céu, realmente o que eu vim fazer aqui? Não negue a Cristo. Negar a Cristo essencialmente, queridos, significa pelo menos três coisas. Primeiro, negar a Cristo é negar o nosso relacionamento com Ele. Pedro disse: não o conheço. Pedro estava negando o relacionamento dele com Cristo. E Pedro era discípulo de Jesus Cristo, andava com ele, mas por alguma razão, por medo de ser, quem sabe, até sacrificado junto, ele nega o seu relacionamento com Cristo e diz: não conheço a esse Cristo. Talvez muitas vezes, na nossa prática, nos nossos atos, nós neguemos o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda negação que Pedro passa, que nós podemos passar, que talvez passemos: Pedro negou a sua filiação nele. Pedro negou a sua filiação em Cristo. Quando o abordaram dizendo que ele era um deles, ele falou: não sou de Cristo. Que coisa absurda! Um discípulo negando a própria filiação com o seu Senhor. Mas há uma terceira negação de Pedro ao seu mestre. Pedro nega seu conhecimento sobre quem Cristo é. Ele diz: não sei nada sobre ele. Dizem que só os políticos fazem isso. Não conheço, não sou, não sei, nunca vi. É meu ministro, mas eu não moro na casa dele, não sei o que ele faz. Mas Pedro, discípulo de Jesus, negou o seu relacionamento com Cristo, a sua filiação nele,
e o conhecimento de quem Cristo é. Queridos, será que em algum momento da sua vida, da nossa vida, nós passamos por isso? É provável que nós também neguemos a Cristo, por uma hora, por um dia, por um ano. É provável que neguemos lá na universidade, que nos escondamos de defender a verdade cristã. O que vão pensar de mim? É provável que lá no meu trabalho eu me esquive e fique na minha diante de qualquer atrocidade, para que não me veja como ultrapassado. Eu estou negando a Cristo. Quando eu concordo com certos comportamentos, com certos valores anticristãos, eu estou negando a Cristo. Quando eu sou omisso em ajudar o meu próximo, estou negando a Cristo. Quando eu não consigo amar o inimigo, eu estou negando a Cristo. Quando eu não consigo ter a sensação de que eu preciso ajudar as pessoas, de que eu preciso ir até alguém, servir a alguém dentro da própria igreja, eu estou negando a Cristo. Não negue a Cristo. Não negue o seu relacionamento com Ele, porque quem se relaciona com Cristo aprende a amar as pessoas. Quem se relaciona com Cristo aprende a perdoar as pessoas. Quem se relaciona com Cristo não se vê como superior a ninguém. Quem se relaciona com o Senhor dos Senhores aprende a ser servo. Não negue a Cristo. Não negue a sua filiação nele. Você não é qualquer pessoa. Foi tão bem cantado nessa noite. Você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Isso é para dizer amém, aleluia, e não ficar nessa frieza como se não fosse com você, porque você é propriedade exclusiva do Senhor, amém? Você não é qualquer pessoa. Você está filiado em Cristo. Não negue a isso. Não negue o seu conhecimento de quem Ele é. Ele não foi um grande filósofo. Ele não foi um dos grandes pensadores da história. Ele não foi alguém que fez fama e sucesso. Ele não foi um super-herói. Ele é o Senhor dos Senhores. Você deve conhecer a quem Ele é. Ele é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, entregou a vida dele por mim e por você, e Ele merece a adoração completa, concreta daqueles que o servem. Não negue a Cristo. Aprenda e entenda. Se você nega o conhecimento de quem Ele é, você não é discípulo de Jesus Cristo. Não negue a Cristo. Sabe por quê, queridos? Eu poderia elencar umas 50 razões, talvez intermináveis razões, para dizer para você por que não vale a pena negar ao Senhor Jesus Cristo. Mas o tempo é curto. Só posso dar algumas razões, mas eu quero deixar algumas para você pensar. Por que não vale a pena negar a Cristo? Primeiro, Ele é o nosso melhor amigo. Você pode dizer isso para o seu irmão do lado: eu não nego a Cristo, porque Ele é o meu melhor amigo. Aleluia. João capítulo 15, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Você tem algum amigo que dá a vida dele por você? Tem ou não tem? Tem. Jesus Cristo. Se alguém perguntar isso, diga: tem. Eu tenho um amigo que já deu a vida dele por mim, Jesus Cristo. Não nega Ele. Ele é o seu melhor amigo. Nele a gente pode confiar. Nele nós podemos esperar. Com Ele nós podemos contar, podemos nos abrir. Por que será que Jesus chama os discípulos e fala: você quer falar com o Pai? Vai para o teu quarto. Vai lá no quarto, fala comigo. Para você entender
Tu não precisa ter subterfúgio para falar com Jesus. Ele quer que você, na intimidade da sua cama, na intimidade da sua casa, você seja espontâneo e livre para abrir o coração para Ele, para dizer como você está, porque Ele sabe quem Ele é. Ele é o teu melhor amigo. Não negue a Cristo por uma outra razão muito forte. Só Cristo dá sentido real de filiação. Só Cristo dá sentido real de filiação. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, em Jesus, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aleluia! Só Jesus Cristo, só o Cristo Senhor dá sentido real de filiação. O que significa isso? Que só em Cristo eu posso ser nova criatura. Só em Cristo eu posso ser chamado de filho. Só com Cristo eu posso ter consciência que não sou órfão neste mundo, porque há alguém que me tem como filho. Aleluia! Talvez a tua família não te entenda, talvez a tua esposa não te entenda, o marido talvez não te entenda, mas o Cristo que te chama de filho e de filha, Ele disse: eu te entendo, eu te compreendo, porque eu sou teu pai. Você pode contar com este pai. Aleluia! Você não é órfão no universo. O homem lá no passado, chamado Renan, ateu, ele tentou provar que Cristo não existiu. Ele se dedicou a pesquisas as mais profundas para provar a inexistência de Jesus Cristo. Ele chegou a ir lá em Jerusalém, fazer todo o trajeto de Cristo em direção ao Calvário. Mas preste atenção, cada vez que aquele filósofo chamado Renan se aproximava, aí o Renan se aproximava do local onde Cristo fora crucificado, ele relata dizendo: eu sinto algo estranho, algo me comove. Quando mais me aproximo do lugar que supostamente dizem que Cristo morreu e depois ele foi lá crucificado, mas o meu corpo treme, é algo esquisito dentro de mim, e eu me sinto órfão, eu me sinto perdido. E ele se ajoelha e diz: Cristo, se de fato exististe mesmo, fala comigo hoje. E Deus falou em Cristo com Renan, e ele se restaurou, ele se converteu ao Evangelho. Charles Chaplin, quando soube que os homens foram à Lua e não havia seres viventes na Lua, na crise dele, ele disse: se não há ninguém lá, eu me sinto um órfão nesse universo. Mas você não, porque você tem a Jesus, tem o Senhor Jesus Cristo, e Ele dá sentido real de filiação para você. Você não é só nesse universo, você não está perdido, você não é qualquer um, você é filho do Altíssimo. Aleluia! Por que não negar a Cristo? João 8, versículo 31 nos dá uma terceira razão por que não negar a Cristo. Eu reforço com você, meu querido, que se eu pudesse passar a noite toda, teria muitas razões para dizer por que não negar a Cristo. João 8, versículos 31, 32 dizem o seguinte, esses versículos: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
Por que não negar a Cristo? Porque só Cristo é a plena verdade libertadora. Só Cristo é a plena verdade libertadora. Tem verdades que nos ajudam a pensar melhor. Tem verdades da filosofia, tem verdades do direito, tem verdades da psicologia, nos ajudam a entender algumas coisas, mas a plena verdade é somente Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses judeus que creram nele, diz o texto, a esses Jesus fala: permaneçam em mim, permaneçam nessa verdade, e essa verdade vai libertar você. Querido, nós temos muitos julgos, nós temos muitas cargas emocionais, cargas materiais, contas que chegam. Nós temos muitos desafios nesta vida, mas há uma verdade que nos liberta de qualquer jugo. Há uma verdade que nos liberta de nós mesmos. Jesus Cristo é essa verdade, verdade libertadora. Quando aprendemos a andar nesta verdade, não importa as circunstâncias, iremos aprender a adorar ao Senhor Jesus em meio às tempestades da vida, em meio às perdas, em meio aos sofrimentos. Jesus Cristo, Ele é a verdade libertadora, e Ele chama a quem quer andar com Ele para que conheça essa verdade, porque esta verdade vai libertar de qualquer coisa. Não negue a Cristo por uma outra razão. Lucas capítulo 23, versículo 43 nos dá uma quarta razão que prova para você e para mim que não vale a pena negar a Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 43 diz assim a palavra de Deus: Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Não negue a Cristo, porque somente Ele garante a vida eterna. Você lembra da cena final da história desse pastor Dietrich Bonhoeffer? Você lembra quando o secretário do Hitler chega para ele já despido, e ele, naquela voz diabólica, diz assim: pastor, acabou. Qual foi a resposta daquele homem de Deus? Não, não acabou. Só estava começando uma nova história. A história eterna com Deus. A história que não haverá mais sofrimento. A história que não haverá mais boleto chegando na nossa casa. A história que não haverá mais angústia e dor. A história daqueles que se entregaram a Cristo, acreditaram nele, viveram com ele, viverão para ele eternamente. Era nisso que Dietrich Bonhoeffer compreendia. Ele entendia que não valeria a pena viver um pouco mais e obedecer a Hitler. Ele entendia que era melhor morrer fisicamente e viver eternamente com o seu Senhor. Aleluia. Somente Jesus Cristo nos garante a vida eterna. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Eu sei, meus queridos, eu sei, eu creio, eu vivo o desafio de ser cristão bíblico nesses dias. É muito grande. Tudo nos leva a estarmos distantes do Evangelho. Todas as propostas, todas as pessoas que nos cercam, todas as possibilidades. Nunca vivemos uma geração com tanta facilidade para pecar. Nunca houve uma geração com tanta liberdade de expressão. Nunca houve uma geração onde as pessoas acham que são donas do próprio nariz. Nunca houve uma geração com tanta possibilidade de andar distante de Deus. Não negue a Cristo nessa geração. Não negue a Cristo no seu trabalho, na sua intimidade, nas redes sociais.
Não negue a Cristo nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Eu penso aqui numa frase dita por esse pastor Dietrich Bonhoeffer, que eu peço que seja a sua frase, se possível, em algum momento, lá no começo da sua caminhada, lá no filme, é um resumo da parte final da sua vida, quando um pastor negro disse para ele: Bonhoeffer, você não precisa voltar para a Alemanha, está tão bom aqui. Estava, louvor gostoso, era um louvor chamado Negro Espírito, havia uma liberdade de adoração. Ele estava nos Estados Unidos, estava longe da Alemanha, estava bom demais. Mas aquele homem, consciente de quem ele era, responde àquele outro pastor, que foi uma tentação, e diz o seguinte: não quero ser a mentira ambulante de tudo em que acredito. Não quero ser a mentira ambulante de tudo em que acredito. Eu creio em Cristo, eu creio no poder do sangue de Jesus, eu creio que Cristo é a esperança da glória, eu creio que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, eu creio que Ele é o verbo que virou gente e habitou entre nós, eu creio que Cristo é a luz do mundo, Cristo é a verdade, eu creio que Cristo é incomparável. Você crê? Não negue a Cristo, não vale a pena. Por maior que seja a tentação de negar a Ele, lembre-se quem Ele é. Teu melhor amigo, lembre-se quem Ele é. Além de ser o teu melhor amigo, Cristo é aquele que te tornou filho nele. Além de te tornar filho, Ele é a verdade libertadora. Ele é a certeza da tua vida eterna. Não há nenhuma razão para negar aquele que fez tudo por você. Não negue a Cristo, Ele é incomparável. Eu quero orar por você. Talvez haja uma guerra dentro de você, como acontece comigo. Uma guerra de que muitas vezes nós negamos a Cristo. Muitas vezes somos levados a pensar: será que vale a pena tanto sacrifício? Será que é melhor chutar o balde para lá, pau da barraca, e viver do teu jeito? Será que tem céu mesmo? Será que esse negócio de vida eterna é verdade? Será que Cristo existiu mesmo? Será isso? Será aquilo? Não negue a Cristo por nada, nem pelas tuas fraquezas, nem pelas tuas conquistas, nem pelos teus sonhos, nem pelas tuas maiores lutas. Não negue a Cristo por nada. Se você está negando, mas precisa de uma ação, de uma intervenção do Cristo de Deus na tua vida, eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você, por mim, misericórdia, porque as nossas guerras são muitas, porque os nossos enfrentamentos conosco são terríveis, porque o diabo fica ao nosso derredor tentando nos destruir a todo momento. Ele é o maior interessado em que neguemos a Cristo. Você não precisa vir à frente, isso é só uma simbologia. Se você quiser fazer o que eu vou fazer, é a minha forma de dizer a Ele: Senhor, eu não quero te negar, eu quero que você fique de joelho, dizendo: Senhor, eu quero me humilhar na tua presença, eu quero me humilhar diante de ti. Eu quero te dizer nessa noite, Senhor Jesus, que eu não quero mais negar a divindade, eu não quero mais negar o Cristo de Deus. Muitas vezes eu tenho negado em atos, palavras, pensamentos, atitudes. Me ajuda, Pai, a não negar-te. Quando eu estiver fraco, me dá força que vem do Espírito. Quando eu estiver pensando em desistir, me dá um renovo que vem da esperança em Cristo.
quando eu estiver pensando que não vale a pena, me faz enxergar o preço que tu pagaste na cruz por mim, o mais alto preço, por me amar intensamente, completamente e eternamente. Fala com Deus nesse momento, querido. Fala aquilo que você sabe que está enfrentando. Abre teu coração. Te imagina no teu quarto agora. Te imagina só tu e Jesus Cristo. Não te preocupa com mais nada, a não ser tu e Jesus Cristo, o Cristo de Deus. Pedro era discípulo e negou Jesus Cristo. Nós somos passíveis de negá-lo. Nós precisamos pedir força nele, filho, para não negá-lo. Fala com Deus. Fala com Deus. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Aleluia. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Oh, Deus, fala conosco. Fala com a minha vida, com a vida do seu povo. Não queremos te negar por nada, Senhor. A gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Sim, Oh, Jesus. Fala com Deus. Ele é filho de Deus. Seu nome é Jesus Cristo. O seu nome é Jesus Cristo. A gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz Tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Aleluia. Aleluia. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode e deve confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Os pais confiarem em ti, Senhor. A despeito das guerras que nós enfrentamos, a despeito das tentações, das fraquezas e limitações humanas, os pais confiarem em ti e nos ajuda a não te negar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe todos. Aleluia.